Olá, pessoal, bom dia. Mais um dia de podcast. E hoje nós estamos aqui com a Caroline Cossenza e a Mari Oliveira, da DSC Condominial. Deixa eu apresentar elas. E aí, Caroline, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cláudia, tudo bem? Sim, grande prazer para nós da DSC estar aqui no Connecting Space, né? Fazendo esse bate-papo, tendo essa oportunidade aqui com você. Isso, Caroline, fala um pouquinho da DSC Condominial, por favor. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Caroline Cossenza. Eu faço a coordenação comercial do Rio de Janeiro específico, né? Porque eu atuo na região, eu sou da região, embora eu atenda a nível nacional. Mas a DSC, ela veio da Duplique Santa Catarina, há 30 anos atrás, né? São 3 décadas de atuação. Iniciamos as atividades em 1994. Estamos aí há 3 décadas já distribuindo qualidade, excelência, solidez, que tudo que o nosso serviço, a nossa prestação de serviço merece, né? Jo- E a DSC, ela surgiu é como um grupo DSC para pulverizar a Duplix Santa Catarina a nível nacional. Então, é um grupo que veio da Duplix Santa Catarina, onde ela atua especificamente no Sul, e a gente a nível nacional. Por isso que hoje nós temos aqui a É, Mari do nosso isso. lado, né? Né, Mari? Fala um pouquinho. Isso. Bom dia, eu sou a Maria Oliveira, então eu atendo a região sul, onde lá a garantia de receita é um produto que o síndico não vive mais sem. É um produto que leva segurança para o síndico conseguir trabalhar. Então, a gente já está há 30 anos, como a Caroline falou. É, é uma marca conhecida em Santa Catarina. Lá nós atuamos com 3 escritórios, 13 sedes próprias, que todas trabalham no mesmo padrão, trazendo um atendimento de qualidade para todos os síndicos e para o condomínio. Que ótimo. E quando ocorre a necessidade de contratar uma garantidora? Então, a gente aqui avalia em alguns momentos, né? Ótimo. Há entendimentos de que a garantidora ela é efetiva quando já tem um percentual De- expressivo de inadimplência, né? O que a gente considera assim bem errado, bem arriscado, na verdade. Essa é a palavra, bem arriscado. E há casos onde o síndico, por exemplo, na região sul, é algo cultural. Acender um alerta da inadimplência pode ser ela mínima, eles já procuram uma garantidora porque eles entendem a necessidade desse serviço para o condomínio. Então, tem condomínios que contratam uma garantidora a nível preventivo. Isso que eu ia perguntar. Tem muitos condomínios, né? Porque um condomínio é composto por pessoas e a gente sabe que hoje pode estar equilibrado, mas mês que vem pode não ser esse mesmo cenário, né? Então, puxando esse gancho do preventivo, precisa acender um alerta ou não? Por exemplo, um síndico, né? Um síndico profissional. Ele entrou, foi eleito e ele está acostumado a trabalhar com a garantidora e ele Aham. sabe dos benefícios de trabalhar com essa garantidora. Aquele condomínio que ele começou não tem. Ele espera esse primeiro alerta ou ele já pode, com base na experiência dele, já contratar essa garantidora? Na verdade, assim, um síndico profissional, inclusive, né, o síndico profissional, ele é um pouco mais qualificado que o morador por conta da quantidade, né, de condomínios que atende e as diversas demandas. Então, a gente costuma falar que um bom síndico, ele não apaga fogo, né? Um bom síndico, ele trabalha a nível de prevenção. Até Ótimo. porque tudo recai sobre o síndico, né? A responsabilidade dele vai além daquelas... Civil e criminal. Exatamente, né? Muitos, É. inclusive, não sabem, assim, de toda a responsabilidade. Então, quando ele sabe daquele cenário todo, a gente entra em muitos condomínios a nível de implantação. Ainda não foi feita uma arrecadação. Foi feita a entrega, né, Mário, do condomínio. No Sul acontece muito Isso. mais. Foi feita a entrega do condomínio e o síndico dali que foi eleito já busca uma garantidora Ai, para que não ter ótimo. uma dor de cabeça. Então, assim, tudo que ele puder fazer para facilitar a vida dele, principalmente a nível financeiro, né? Que é muito válido. Então, a gente tem sim, a nível preventivo, para não acontecer um problema de inadimplência.
para controlar a inadimplência. Depois que a gente consegue controlar, porque a gente atua assim bem fortemente na cobrança, né? A gente tem uma equipe bem especializada, são mais de 100 colaboradores em paralelo com a antecipação da receita, trabalhando para controlar, reduzir e, em muitos casos, zerar a inadimplência daquele condomínio. Então, pode chegar um momento em que o síndico fala assim, olha, eu não tenho mais inadimplência no meu condomínio, mas eu vou continuar com a DSC para isso não acontecer novamente. Ou, às vezes, Ele rescinde sai de um contrato. momento crítico para um momento mais confortável que se torna preventivo, né? Exatamente, se torna preventiva. Assim, o cenário vai mudando de acordo com aquela mentalidade. A gente coloca esse ensinamento através da nossa equipe que atua dentro dos condomínios. E a diferença da região, como você falou, cultural. No sul, eles têm essa tendência de já contratar de forma preventiva, do que Isso, do Rio ainda está se É, caminhando. isso. Lá o que que acontece? Geralmente, até quando vai entregar na constituição do condomínio, eles já levam uma garantidora. Por Que quê? Porque o interessante. que que acontece? A própria construtora pede para que seja feito dessa forma para que não caia o padrão da construção. Porque se não tem dinheiro em caixa, como que vai fazer as manutenções? Sim. Né? E outra coisa, a garantia é da construtora durante 5 anos. Então, se ela sabe que as manutenções estão sendo feitas, vai continuar naquele padrão. Porque, por exemplo, lá Floripa, digamos, que é uma região que eu atuo. É, muita gente compra para investir. Investidores, eles compram e a última coisa que ele vai pagar é a taxa condominial. Por quê? Porque ele vai esperar primeiro vender o imóvel. Só que, em contrapartida, o síndico ele precisa estar mantendo as manutenções. E aí, o que que ele faz? Ele já leva uma garantidora que ele vai ter o dinheiro em caixa e não vai se preocupar com nada. Que Então, lá ótimo. para a gente já é normal. Quando entrega, as construtoras já nos chamam para poder atender. E o formato, as formas são idênticas ou elas são diferentes na contratação? Da região do sul e aqui é a mesma coisa, mesmo contrato, a mesma mesma coisa, documentação que mesma é exigida. documentação. É Sim. toda a documentação assim, necessária para uma segurança jurídica, né, de prestação de serviço, principalmente financeira, e a formalização do serviço em si. A documentação de praxe, isso é a nível nacional. E como é feita a cobrança de inadimplente? Então, a partir do momento que a gente assina um contrato, Tá. e aí eu entro com a antecipação de receita dentro daquele condomínio até o final da vigência contratual, em paralelo, a DSC assume a gestão daquela cobrança. E aí passa a ser responsabilidade minha a emissão dos boletos e a cobrança das unidades. Todo contato vai ser direcionado para a DSC, uma vez que eu já aportei aquele valor financeiro ali de forma integral, diga-se de passagem, né? Nem todo mundo trabalha dessa forma. Isso é importantíssimo vocês Isso. falarem, porque eu trabalho com vários Aham. síndicos, né, e várias empresas. E aí é justamente importante vocês falarem como funciona, né? Então, assim que vocês fecham um contrato, né, vocês vão Isso. ter acesso à tabela de inadimplência, o Sim. montante. Aham. Vamos colocar números aqui: 100 mil. Aí você recebeu uma lista de inadimplente no valor de 100 mil. Você faz o aporte de 100 mil? Nós fazemos a antecipação da receita ali, não somente dos inadimplentes. Então, se a receita total do condomínio, a gente está falando de números, né? Se for 100 mil, a gente vai aportar 100% esse valor para o condomínio, deduzido a nossa taxa de serviço, né? É feita uma Excelente. análise, a gente já teve oportunidade, né, de levar a proposta para um dos seus condomínios, e aí a documentação que eu peço inicial é geralmente essa, né? A lista de inadimplentes, a convenção para a gente conseguir entender que tipo de condomínio é aquele, para conseguir analisar e previsionar uma taxa de serviço para aquele condomínio. E é importante a gente falar aqui, porque cada condomínio tem uma taxa muito específica, né? Sim, Pode estar na mesma calçada, pode ser. Eu sempre uso esse nome, né? O Bela Vista 1, 2 e 3, mesmo número de unidades e tal, mas cada um vai ter uma taxa, porque cada um é composto de pessoas diferentes. E aí, a você estuda um inadimplência depende histórico, disso. né, de Isso. inadimplência E aí a gente daquele já previsionou condomínio. uma
taxa que para o Bela Vista 1 é ok, que para o Bela Vista 2, que já tem uma pontualidade melhor, já não é, a gente não considera justa. Então, para andar nessa rua da equidade, né, da igualdade, a gente preza muito por isso. Bela Vista 1 vai ter uma taxa, Bela Vista 2 vai ter outra taxa, de acordo com as informações que a gente vai solicitar. E aí, na antecipação daquela receita, faz a dedução da nossa taxa e deposita o restante para o condomínio. Ótimo. Então, assim, mais do que nunca, é a importância da contratação de uma empresa com experiência no mercado, Exatamente. né? Inclusive, esse é um dos pontos que a gente sempre bate, né? Porque nós somos a primeira do mercado e somos líder nesse segmento. Eu cheguei no Rio, eu, DSC, né? Cheguei no Rio, não tem muito tempo, mas o nível de atuação são de 30 anos. Então, a gente tem uma expertise, assim, boa, a gente tem uma solidez, a gente tem profissionais qualificados, constantemente treinados, e a gente sempre fala isso, observem os contratos. Garantidoras podem surgir inúmeros, né? Concorrência tem aí. Eu nem considero concorrência, ô, Cláudia, vou ser sincera. Não por arrogância, mas eu não Sim. posso ter humildade numa empresa que tem solidez assim de sobra, né? Que tem qualidade, que tem excelência, que está aqui oferecendo um serviço realmente de qualidade. Né? Então, a gente precisa reconhecer isso, não é fácil, né? Veio uma pandemia aí e fechou várias empresas que estavam há muito tempo no mercado. E a gente permanece, então a gente precisa dar relevância para isso. Então, garantidoras já surgem muitas outras no mercado e a gente sempre orienta os síndicos: olhem o contrato, olhem os gatilhos contratuais, peçam referências, isso é muito importante. Não fiquem presos e restritos somente a uma narrativa comercial. É, isso é Porque muito importante. falar, a gente até brinca, né? Fala papagaio e fala. É Mas verdade. aí, assim, às vezes a gente tem a oportunidade de fazer uma apresentação breve em assembleia e a gente conhece a concorrente que está ali e a gente sabe que não tem verdade, né? Não Aí, entrega a quando mesma tem. coisa que vocês entregam. Mas falam que sim. E aí, quando eu tenho oportunidade, eu jamais vou falar de outra garantidora, não Claro. vou. Eu acho isso bem ruim, né? Mas eu sempre falo: olhem o contrato. Então, assim, é o meu gancho. É. Olhem o O contrato, é porque tem algo problema errado. o problema que geralmente, e isso é importante, eu sei disso porque você entrou num dos nossos condomínios, é justamente o acesso ao contrato antes Sim. da contratação. Aham. Muitos vão empurrando até a chegada da Assembleia para apresentar para o comercial ir até Isso. lá apresentar, e aí é o que você falou, né? Tem é, aquele show de informações que acaba conquistando um público, mas na hora É isso da aí. contratação tem aquele contrato cheio de É um show cláusulas, cheio de comercial que gatilhos. eu confesso que se eu fosse uma condômina, eu compraria. É, Então, assim, quando eu sei que tem algo de errado, então, para todo mundo que me convidar para uma assembleia aí e eu tiver a oportunidade de falar, quando eu falar isso, gente, olhem o contrato, porque tem algo errado. Eu não posso chegar e falar assim, tá, eu não vou brigar em assembleia. Não, claro, é. eu não preciso disso, né? A gente tem um contrato e a gente tem uma prestação de serviço, uma proposta boa, um serviço bom, pessoas boas e resultados bons. Então, é isso que eu tenho para oferecer. Mas eu considero assim, é uma função social, é um dever social eu alertar. Porque eu acho que a pessoa que está ali, ela pode estar errando, mas está errando tentando acertar. Tá, então vamos. A Caroline, se tivesse que escolher uma garantidora, quais os cuidados que ela deveria, Caroline e Mari, Uhum. quais os cuidados que ela deveria ter nessa contratação? Um é o. Contrato, né? con- Olhem os contratos, porque eles têm muitos gatilhos contratuais, permanência, vigência contratual e alteração de taxa dentro do Isso. contrato mediante o aumento da inadimplência do condomínio, tá? Esse é Ou- um dos pontos que eu sempre bato, porque o síndico, quando ele chama prestadores de serviço, ele quer fornecer o melhor serviço. Eu entendo dessa forma. Então, fiquem atentos a esses dois pontos e eu vou deixar alguns para a É, Mari falar. outra coisa também, que muitas vezes eles não divulgam o que eles estão cobrando. É a taxa de serviço, né?
e depois o condomínio precisa de uma certidão negativa de débito. Eles vão cobrar a mais. Tem garantidoras que chegam a cobrar segunda via de boleto. Caramba. Então, assim, o nosso contrato ele não tem gatilho nenhum. Ele Isso não tudo fica no contrato, fica essas tudo cobranças? aí. Inclusive, eu faço questão de fornecer a minuta contratual antes da nossa apresentação. Exatamente. Porque na Isso proposta era, tem se chama transparência, é gente. Exatamente. isso aí. É Então, isso que a gente assim, preza. o nosso contrato ele é muito transparente. Não tem nada além disso. Ah, não estou satisfeito com o serviço de vocês aqui um ano, que eu acho muito impossível, né? O síndico, quando ele começa a trabalhar com garantia de receita, ele tem uma tranquilidade para Sim, trabalhar e para realmente só pensar no bem do condomínio, que ele não quer mais largar esse serviço. Ele Claro. não se preocupa mais com boleto, ele não se preocupa mais com cobrança. O dinheiro vai estar lá disponível na conta do condomínio e ele só vai fazer o que tem que fazer. Então, assim, é muita tranquilidade. E então é isso que eu acho importante, verificar o que tem de cobrança a mais, fora a taxa de Extra. serviços, cobranças extras. Outra questão também, a equipe. Que equipe que tem por trás? Nós temos mais de 100 especialistas, como a Carol falou. Então, assim, Importante. liga no escritório, você vai falar com uma pessoa. Nós temos o atendimento digital porque hoje é necessário ter, né? aham. Então, de repente, o condomínio ele quer uma segunda via e não quer falar com ninguém. Ele quer apenas, vai lá, tecla a primeira opção, ele tem o boleto dele. Mas se ele não quiser, se ele tiver uma dúvida, ele vai ter alguém sempre ali para falar com ele por telefone. Qualquer dúvida que ele tenha, ele vai ser bem atendido. Então, esse é um diferencial muito importante. Super importante. Isso, muito importante, e a gente preza por esse padrão. Todos os nossos escritórios, eles atendem da mesma forma. Em qualquer lugar que você for, seja no sul ou seja a nível nacional, vão ser todos o mesmo padrão. Então, acho que isso é muito importante, porque tem empresas que elas vão oferecer, eu ofereço garantia de receita, eu faço administração, eu faço RH, eu faço isso tudo, e na hora que você vai precisar de uma segunda via, não tem uma pessoa para te atender. Então, esse é um diferencial muito grande que precisa ser visto. Que diga-se de passagem que quando tem essa falha aí, esse ruído no atendimento, né, no suporte, vai cair no colo de quem, Cláudia? Do Do síndico, Vai vir síndico. para o síndico. Então, com certeza. ele que tem que, mais do que qualquer outra pessoa, né, procurar por prestadores, parceiros que viabilizem, né, a É, facilitar o dia dele, que é, já é tão cheio, né? porque assim, é importante as pessoas entenderem, porque nesse canal assistem síndicos, Aham. né, concorrentes, advogados e tudo mais, mas também moradores. Então, esse canal é importante para a gente esclarecer. Sim. E toda vez que vai se contratar alguma empresa, é feito um quadro de concorrência. E a importância de montar esse quadro de concorrência é forte justamente por isso, Uhum. porque você tem que apresentar um quadro de concorrência de no mínimo três, Sim, sim. né? Então, o trabalho do síndico, junto com a equipe, junto com o conselho, junto com o jurídico e tudo mais, é entrar em contato com, no mínimo, né, essas três empresas, fazer todos esses questionários aí, todos esses apontamentos que vocês agora elencaram e trazer para a Assembleia. Aham. Porque por mais, como a gente falou, que vai ter lá o discurso de cada uma delas, o morador ele precisa ter consciência de que todo mundo fez o dever de casa, Sim, né? O síndico fez o dever de casa, o jurídico fez o dever de casa, o conselho, porque eles também eles vão indicar ali um quadro de concorrência. sim. Ah, por que que não entrou a empresa tal? Porque nós fizemos o nosso dever de casa e essa empresa não cumpriu esse quesito que para a gente é muito importante. Então, é necessário, né, a gente falar nesse nosso bate-papo que o quadro de concorrência é fundamental ser feito dessa forma, com esse critério que vocês acabaram de falar. Isso é bem Porque importante. aí vai para uma concorrência empresas mais equilibradas do Aham. que de repente passar no futuro por um problema pior, né? Que como Isso. você falou, tudo cai no colo E do aí, síndico. na hora daquela situação crítica, eles correm
que a gente recebe muitos condomínios dessa forma, né? Pelo menos os contatos. Ah, porque está acontecendo isso e isso aí, a gente vai dar uma olhada no contrato. A orientação é, permanece. Porque se você for rescindir contrato agora, né, Mari? Vai dar uma despesa, assim, surreal para o condomínio, e não é disso que o condomínio precisa, e não é esse o nosso interesse. O interesse é ajudar. Mas já que entrou num contrato que você precise cumprir aí mais um prazo contratual, sob pena de multa, a gente sempre orienta. Não, Vocês vai sempre até o passam essa final, orientação. chegando perto do aviso prévio, né? Faz o aviso direitinho, a gente vai fazer uma análise, vai tentar ajudar o condomínio da melhor forma possível. Ai, que bom. E ainda existe, e agora eu te pergunto, porque a gente já viu que no Sul tem mais essa cultura Aham. preventiva, mas você ainda vê muita resistência de síndico para contratar a garantidora? Bastante. É mesmo? Bastante. Bastante mesmo. E eu de verdade não entendo por quê. Acredito que deva ser pela precariedade nas informações. Tudo que a gente não tem informação suficiente, tudo que a gente não tem aquela segurança de como funciona e qual é a dinâmica, a gente fica mais receoso e cria-se um bloqueio, né? Então, eu vejo que assim, o seu trabalho aqui hoje é um trabalho que vai viabilizar a informação chegar para a pessoa de forma mais clara e, de repente, pensar sob um outro ponto de vista, né? Isso. E é isso que a gente vai. Eu prezo muito por isso. Eu gosto de acessar as pessoas através da informação. Porque é uma solução financeira. São vidas de muitas pessoas. A gente não trabalha com dinheiro específico, a gente trabalha com vidas. E É, aí a gente preza muito por isso, sabe? Que dali, às vezes, é o único patrimônio da pessoa. E sim. aquilo dali precisa ser valorizado, precisa ser, tem relevância na vida de alguém, sabe? Então a gente sabe que a gente está trabalhando com seres humanos, com vidas, né? Então essa resistência ela tem sido evidenciada por conta da falta de informação. Mas a gente está procurando mudar isso, né? A gente participa de bastante eventos, a gente está aqui com você proporcionando mais informação e uma solução que às vezes, mesmo tendo há 40 anos no mercado, esse tipo de solução, tem gente que não conhece, né? Mas é o nosso papel aí, eu considero a nossa função social também, né? É. Colocar essa informação a nível nacional, porque é uma solução boa. Eu considero hoje uma das melhores soluções a nível financeiro para os condomínios. Sim, porque você mexe justamente no calcanhar de Aquiles de Sim, qualquer condomínio, sim, que é a falta de recurso. Então, à medida que você proporciona aquele síndico que está aqui, cheio de com a inadimplência alta, e a gente brinca, né, com o pires na mão, toda hora pedindo cota extra, isso e é. aquilo, quando você dá esse fôlego, ele consegue trabalhar melhor. Então, assim, Por isso que eu eu, disse, eu não eu não consigo entender entendo. essa. É isso, eu e É, você, a somos gente, dois. Eu não a gente até entendo falou por que o não igual. da adesão, né? É. Porque isso só facilita. Às vezes, assim, encurta alguma dinâmica que o síndico possa fazer a longo prazo, porque o condomínio não tem tempo de aguardar a que esse dinheiro entre em caixa. As contas chegam, né? É. As Exatamente. despesas normais vão chegando e elas precisam ser cumpridas. Ah, não, eu vou fazer uma ação aqui, eu vou fazer uma assembleia para aumentar uma taxa condominial. Ninguém aguenta mais aumento de taxa condominial. Não, E- e sabe o que é pior? É ah, quando eles preferem, às vezes, mexer no fundo de reserva. que não pode, né? Exatamente. E aí foge totalmente do escopo do Aham. que é a necessidade do fundo de reserva, mas pelo desespero, para às vezes não rodar uma cota extra, né, não aprovar uma cota extra, eles, olha, a gente tem um fundo de reserva, vamos usar e tudo mais. Só que você está abrindo mão de algo que o nome já diz, em uso emergencial. E Uhum. se você precisar, e aí? Então, Exatamente. a garantidora, né, a minha visão no sentido da garantidora é justamente, olha, você mantém a sua reserva, você não precisa de cota extra, porque a gente tem que saber viver dentro do nosso orçamento. Sim, é feita uma previsão orçamentária, né? Que dali precisa ser cumprido. Exatamente. Se a garantidora, o nome já diz, ela garante aquele valor todo mês, o síndico ele sabe
como ele tem que trabalhar. Uhum. Aí sim, se não der, e aí tem a previsão para ajustar o valor, ele vai conseguir trabalhar. Agora, o que que é essa resistência? Como é que ocorre com essa resistência? Resistência, desculpa. Ele não contrata a garantidora, ele lança a mão do fundo de reserva, ou pior, ele vai lá e começa a encher aquele morador de cota extra. Às vezes demite um funcionário, às vezes deixa de fazer uma manutenção preventiva ou corretiva até. Então, assim, ele vai revendo contratos de prestações de serviço e enxugando daqui, enxugando ali, que eu considero enxugar o gelo, né? Que aí a É, gente fala aqui. Quando, na verdade, o problema não está no funcionário, não está na manutenção que precisa ser feita, tá naquela previsão orçamentária que precisa ser cumprida, mas se tiver a garantia da receita, todo mundo vai estar ali fazendo o seu serviço para a coletividade condominial, né? A vida vai estar fluindo, aquele organismo ali vai estar fluindo e tudo vai estar dentro dos conformes. Sem contar que dentro da garantia de receita, dessa vigência contratual, é a segurança que o condômino tem de que a taxa condominial ela não vai ser reajustada, não tem a menor necessidade de reajustar aquilo daí. Se exatamente. dentro da vigência contratual o síndico entender que precisa de uma benfeitoria dentro do condomínio, alguma obra ou algo do tipo, a gente consegue ajudar o síndico com o aporte financeiro e fazer as cobranças das unidades em paralelo também, juntamente com a taxa condominial, da mesma forma que foi aprovada na Assembleia. Enfim, a gente consegue, de toda forma, Contribuir com a... contribuir para a saúde financeira do condomínio. Então, quando tem a garantia de receita já no primeiro mês de atuação, Cláudia, a inadimplência ela é zerada da vida do síndico, né? Porque isso passa a ser responsabilidade minha e as consequências dela também. Então, ele de fato vai se indicar. Ele de fato vai se Vai. preocupar com a briga do vizinho, Isso aí. ele vai se preocupar com o cachorro que não fez E as ele vai necessidades tirar a no local. maior dor de Exatamente, que já cabeça, tem muita que é a coisa, falta né? de recurso, exatamente. Exatamente. Sem recurso não tem. O síndico, ele pode ser o melhor síndico. Se o condomínio não tiver recurso, ele fica engessado. Sem dinheiro, Exatamente. ele não consegue fazer Ele não nada. consegue apresentar nada para os condôminos, porque o que ele vai fazer sem dinheiro? E assim, aí Exatamente. muitos preferem fazendo dessa forma, usando fundo de reserva e tudo mais, então eles vão entrando numa bola de neve, porque eles não querem aumentar a cota para cobrir essa receita que eles não têm. Só que de qualquer forma, lá na frente vai virar essa bola de neve, e eles vão ter que aumentar, esse rateio É. vai Estão vir, a conta mascarando uma A realidade. conta vai exatamente, a chegar, conta né? sempre chega. Não quero fazer agora, mas mais tarde vai ter que fazer, porque assim, ó, o condomínio que paga em dia, ele sempre vai pagar pela inadimplente. Então, deixa com quem está acostumado a lidar com isso, a gente vai dar segurança para o condomínio e a gente vai fazer a gestão da cobrança e o síndico não vai se preocupar. Então, o que o síndico tem que entender é que tem coisas que tem que delegar, É. né? Então, a garantia da receita é uma delas, e é a mais importante. A mais Porque importante. assim, ó, sem fazer manutenção, sem fazer benfeitoria, o imóvel também vai depreciando e o valor de mercado vai diminuindo. Então, esse é o outro ponto importante que o condômino tem que entender e que o síndico tem que levar. Não, eu vou contratar por isso, porque eu quero manter o padrão do teu imóvel, né? Então, isso é um ponto que eles precisam entender porque é muito importante. Se não faz a manutenção, se não consegue pintar, se não consegue fazer o mínimo, o imóvel vai depreciando e daqui a pouco você precisa vender o apartamento, vai valer quanto? Vai valer menos do que o valor que ele pagou quando ele comprou. Exatamente. Entendi. E o comercial tem essa dificuldade, né? Quando entra em contato com os síndicos e eles não conhecem, nem sabem falar, nem sabem do que se trata. Vocês têm que dar Eu já essa peguei aula. algumas regiões assim que não sabia nem o que era garantia de receita. E por se tratar de uma solução tão antiga, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, né? Porque é um gestor condominial, é uma pessoa que está ali gerindo uma vida coletiva e não saber o que é uma garantidora, como funciona, qual é a dinâmica disso. Pode nunca ter trabalhado com uma, mas ainda assim saber como funciona e saber a atuação, né? Como a Mari falou, é o feijão com arroz, né? Da gestão condominial.
Então, sim, já peguei alguns casos assim, mas quando a pessoa está em busca de oferecer um serviço de excelência, de qualidade, a gente encontra pessoas acessíveis para a informação. Então, quando isso acontece, mesmo que ela ainda não saiba como Tô funciona, disposta, né? ela Mente está ali, aberta. disponível e disposta, eu costumo falar isso, porque ela está ali acessível. E aí você coloca a informação, por se tratar da relevância, né, da solução, que é financeira, normalmente busca-se outras informações em outros canais, mas eu encontrei sim, mas isso está mudando bastante. Por isso eu faço questão de sempre estar assim perto, me conectando com pessoas assim como você que está levando informação para o pessoal desse segmento, né? Para os gestores condominiais, para os síndicos. É bem importante isso. Ótimo. E existe diferença de quantidade na contratação vinda por um síndico orgânico e síndico profissional? Entendeu a minha De pergunta? números de condomínios, Por exemplo, quem contrata mais? O síndico profissional ou o síndico orgânico? Vocês. fala lá na No sua área sul como é é. profissional. No sul, síndico profissional, eu chego a dizer que é a maioria, né? No sul, acho que a maioria atuante são síndicos profissionais. Ninguém mais quer ser síndico, ninguém mais quer se incomodar com o vizinho do lado, né? É. Digamos Até assim. os orgânicos, eu acho que eles estão indo para essa Estão linha migrando, porque né? estão Sim, buscando conhecimento, sim. cursos. Há pouco tempo, uns 15 dias, eu estava em São Paulo num curso para síndicos e alguém fez uma pergunta para um síndico lá o que que a DSC significava para ele na vida condominial dele em uma palavra. E eu na hora falei assim, ué, Aí ele levantou, ele ficou assim 3 segundos em silêncio, ele falou assim, paz. Nossa. 17 condomínios ele tem. Eu ia falar algo parecido, tranquilidade, É, porque e tiveram outros que falaram, mas assim, esse me chamou a atenção porque você já tem que fazer um trabalho árduo, né? É um trabalho pesado, é é, tenso o trabalho do síndico, é muita coisa, você tem que lidar com pessoas e com coisas, né? E lidar com pessoas a gente sabe que é muito delicado, é muito complicado. Mas quando ele falou paz, assim, e eu estar ali como fornecedora desse serviço, me deu uma alegria, assim, imensa. Acredito que a Mari deva sentir a mesma coisa. A gente trabalha muito em equipe, né? Mesmo ela trabalhando no Sul, eu aqui, a gente troca muito figurinha e tem outros também colegas a nível nacional e a gente sempre tem a mesma intenção, né? O nosso comercial é muito intencional de levar esse sentimento para dentro do condomínio. Então, a paz dele me trouxe muita alegria, que realmente é isso, porque o dinheiro está ali, não tem problema, ele consegue trabalhar, porque senão ele não vai conseguir gerir. Eu costumo falar assim, uma casa que tem um cômodo único, se não tiver o mínimo do financeiro, você não consegue pagar a água, a luz, o local, você não consegue gerir aquilo dali. Você pode ser o melhor síndico do mundo, que você não vai conseguir gerir se não tiver o aporte financeiro é necessário. Então, verdade. eu fiquei assim, bem feliz. Se me perguntassem, eu falo assim, eu estou aqui transbordando de alegria, porque essa realmente é a nossa intenção. Levar segurança, levar paz, tranquilidade e deixar com a gente, porque a gente pega a sua dor e leva para quem sabe resolver. É isso, para fechar, era justamente isso que eu queria de vocês. Eu queria um fechamento, falar, né, para as pessoas assim um resumo da necessidade de uma garantidora hoje em dia, né, que a gente sabe que todo mundo tem esses sobes e desces na hora de pagar uma cota e tudo mais, a necessidade de implementar preventivamente uma garantidora. Então, a necessidade é para ontem, né? É bem expressiva. Como eu falei anteriormente, a gente considera como a melhor solução financeira hoje para o condomínio. Existem algumas outras soluções, porém a gente antecipa a receita, em paralelo a gente faz a gestão da cobrança, ou seja, a gente vai condicionando os condôminos com uma outra realidade, uma outra mentalidade. Isso leva um tempo, né? A gente está falando de pessoas. Então, todo esse serviço que é oferecido para o condomínio tem uma única intenção: gerar tranquilidade e saúde financeira para o condomínio. Né? E que Excelente. todo mundo busca para sua casa, quanto mais um gestor que tem, ou que tem um condomínio, ou que tem vários condomínios. Isso indifere para a gente. Né? Hoje a gente atende unidades que tem duas.
2, 4 unidades do condomínios, né, que tem 2, 4 unidades, como tem condomínios que tem 2.000 unidades. Para a gente é completamente indiferente. O que a gente tem de intencional, comercialmente falando, é levar essa segurança para os condomínios e ser canal para outros condomínios, porque o síndico dali fala assim, olha, ele não vai falar do condomínio, ele vai falar assim, olha, eu tive paz com a garantidora, ou então eu fiquei tranquilo depois que a garantidora entrou. Pode contratar, pode ligar para a Mari, pode ligar para a Carol, que você é assim que a gente fala. Quando eu chego num lugar, fala assim, a DSC chegou, eu não tenho mais nome, né? Mas assim, eu fico bastante feliz com isso, porque o trabalho está sendo feito É, e está sendo feito de uma forma positiva. sendo reconhecido, né? Até a Exatamente. marca também. Quando você Exatamente. perde o nome e vem a marca, é porque a marca também está sendo bem É isso trabalhada. aí. Fala assim, a DSC chegou, senta aqui. É assim que a gente é conhecido no mercado e eu tenho bastante alegria de trabalhar nesse grupo. É um grupo que valoriza muito as pessoas, né? Tanto para o lado da prestação de serviço, quanto para o lado da gente, né? Enquanto Pessoal, corpo, né? enquanto grupo. E a gente tem uma alegria bastante expressiva aí de estar pulverizando o nome da DSC em todo o país. Ai, que bom, gente. Olha, só agradeço. Muito obrigada. Quero agradecer, né, a Mari por ter vindo aqui também, você, Carol. E essa é a nossa intenção, né? Como você mesmo falou, é trazer conhecimento, porque muita gente não tem, né? E o canal, o da Connect é justamente esse, trazer conhecimento para as pessoas, que são várias, e por isso que a gente entrevista várias áreas de atuação, Aham. né? Não só condominial, a gente tem mais ênfase, mas todos os tipos de área de atuação para mostrar um pouquinho, né, de cada área, as especificidades delas, Isso. tá? Não, para mim que é uma grande honra, um grande prazer, queria agradecer aqui, né, publicamente, agradecer o convite e dizer que, assim, é bastante gratificante para a gente fazer parte, né, de transmitir um pouquinho da informação que é esse segmento tão vasto, tão intenso, né, tão aquecido, né, que é o segmento condominial e contribuir de forma positiva para isso. Tá, Jane. Eu também agradeço a oportunidade e que bom que eu pude estar aqui, né, Que visitando a bom, é Carol verdade. e conseguir participar, porque é muito importante pessoas como você que traz essa informação para os síndicos, para os condôminos, né? Porque hoje em dia os condôminos também querem ficar a par do que está acontecendo, Sim, né, da é. gestão do condomínio. Então, te agradeço muito pela oportunidade e que venham mais pessoas como você para levar informação para os síndicos e Ai, para obrigada, o condomínio. obrigada, Ah, meninas. imagina. Então é isso, pessoal. Hoje nós conversamos com a Carol e com a Mari, da DSC Condominial, e espero que vocês tenham tirado aí do outro lado todas as dúvidas, né? Seja você morador, seja você síndico, ou qualquer área de atuação, mas que vocês tenham tirado as dúvidas em relação à necessidade de uma garantidora para trazer, né? Resgatar a saúde financeira de um condomínio. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Até mais.